Agora, doutor Janot, pelo que eu já vi das decisões do Supremo Tribunal Federal e pude acompanhar, na ótica deles, ministros do Supremo Tribunal Federal, para a Justiça do Trabalho, toda e qualquer contratação, onde há coordenação do trabalho, e é claro, todo contrato, mesmo de natureza civil, o contratante ele exerce uma coordenação na atividade do contratado. Ele dita as regras, ele diz como o trabalho deve ser conduzido, como é que ele deve ser executado. Então, na visão dos ministros, pelo que eu já vi nas decisões do Supremo Tribunal Federal, para eles, a Justiça do Trabalho, em toda e qualquer contratação, com coordenação, há um reconhecimento de vínculo empregatício. É como se a Justiça do Trabalho tivesse uma resistência em admitir outra forma de contratação que não a seletista. Essa é a interpretação que eu vejo das decisões. É assim que eles analisam como a Justiça do Trabalho decide, né, em casos análogos. E nós sabemos que é uma zona muito cinzenta. Na verdade, doutor Janot, é uma zona muito cinzenta entre o que é o trabalho com dependência, com subordinação, e o que é o trabalho com coordenação, mas com uma certa autonomia. Porque o contratado, de modo geral, ele não vai ter autonomia. Por exemplo, você contrata alguém contrata um pintor ou um pedreiro para executar uma atividade na casa. Você diz como é que você quer a pintura, você diz qual a cor que deve ser empregada e mais, se você tiver dentro da sua residência, você não vai permitir, por exemplo, que ele trabalhe de short e sem camisa. Se você está com sua família, você não vai permitir, tá? Você não vai permitir que ele leve o som dele e ouça no volume que ele quiser a música que ele pretende ouvir, que ele gosta de ouvir, tá? Então, assim, de certo modo, há um controle. Não é verdade? E esse controle que o contratante exerce sobre o contratado, na visão dos ministros do STF, para a Justiça do Trabalho, já configuraria a relação empregatícia. Não seria por aí que acontecem algumas decisões que alguns magistrados proferem? É bem provável que a razão esteja com você, professor Adi, porque o Supremo tem realmente se comportado assim. É bem provável, mas é um comportamento, e novamente com todas as vênias e tal, é um comportamento inocente. Basta que a gente lembre que a maioria das decisões em relação aos trabalhadores por plataforma são negativas de vínculo. Então, não, na verdade, eu disse inocente e preconceituosa. É porque a decisão é da Justiça do Trabalho que não deve ser observada. Mas repare que não é uma prevalência de que qualquer vínculo é reconhecido como de emprego. Mas existe vínculo assim, com esse título, e que se torna de emprego. Porque é uma definição fácil de fazer. Se alguém quiser criticar, primeiro mude a lei. Porque a lei diz pessoalidade, habitualidade, dependência. A gente chama de subordinação. Onerosidade, pronto. Nessas relações em que há habitualidade, em que há pessoalidade, em que há onerosidade, em que há pagamento, que alguém manda e o outro obedece, pronto, é emprego. Não se pode tergiversar, não pode mudar isso aí. Bom, o que o Supremo tem feito, a que a gente tem visto, é que de fato ele vem dizendo assim, olha, a Justiça do Trabalho decidiu isso, mas não é. Isso é juízo ordinário, não é juízo constitucional. Muito bem. Se ele está tomando essas decisões porque supõe que a Justiça do Trabalho sempre enxerga vínculo de emprego, ou é inocência ou é preconceito. Não é? Porque a rigor, nós sabemos a polêmica que ainda está muito viva hoje em relação aos trabalhadores de plataforma. Tema, aliás, muito palpitante, não é? Muito palpitante. Então, até hoje,
a gente vê os embates nas cortes trabalhistas sustentando isso, sustentando aquilo, e a maioria não é a favor do vínculo de emprego. Ainda não é. Mas só aí, e aí lá vem aquela coisa, é só no Brasil? Não, não é só no Brasil. O Reino Unido já decidiu que é vínculo de emprego mesmo. Em outros países há decisões assim, decisões assado. A verdade é que é preciso que a gente sedimente e crie de fato uma jurisprudência mais sólida a esse respeito. Mas não é razoável que de repente a Suprema Corte diga é isso ou aquilo. Não é razoável. Ela não amadureceu o conhecimento das causas. Então, eu penso que não é bem assim que as coisas vão. Eu lembrava aqui de um episódio para lhe falar da coordenação ou da dependência, ou da subordinação, ou do que fosse. Porque muita gente fala dos trabalhadores que são esclarecidos, são muito bem remunerados, e que por isso não mereceriam o tratamento, ou a proteção que a lei confere a todos. Hoje com alguma distinção em relação aos hipersuficientes, né? Mas isso vamos tratar de outra forma. Mas eu me lembro, você deve gostar, ou já deve ter gostado de Fórmula 1. De corridas de Fórmula 1. Na época de Ayrton Senna. Na época de Ayrton Senna, eu acordava de madrugada, qualquer hora para assistir, porque... Aliás, foi a única época que eu gostei de Fórmula 1, sabia? Na época de Piquet, era legal, Piquet antes ainda, quer dizer, Piquet, conviveram. Ayrton Senna, era bacana. Logo depois de Ayrton Senna, veio o Felipe Massa. Sim. Que ganhou uma ou duas corridas, mas sempre chegava em segundo. E Felipe Massa provavelmente ganhava um dinheiro bem considerável. Sim, sem dúvida. Bem considerável. Fórmula 1 remunera muito bem. Só que ele era companheiro de equipe de nada mais, nada menos do que o heptacampeão Michael Schumacher. Sim. Interessava a empresa, a equipe, se não me engano, era Ferrari, acho que era Ferrari. A equipe Ferrari, que Schumacher ganhasse. Interessava isso. Tanto que uma vez eu me aborreci. Eu não vou mais torcer por Felipe Massa, não. Esse episódio foi com o Felipe Massa ou com o Rubinho Barrichello? Barrichello. Eu falei Felipe Massa. Desculpe, Felipe Massa. Porque eu lembro do episódio, assim... Desculpe, Felipe Massa. Barrichello. Felipe Massa veio depois de Barrichello. Foi Rubinho Barrichello, exatamente. Barrichello sempre chegava em segundo. E eu me lembro e Barrichello devia também ganhar um dinheiro bastante significativo. Não era nenhum hipossuficiente no sentido de estar ganhando pouco, ou ter sido o seu trabalho explorado, assim, no primeiro olhar. No entanto, lá vai ele na pista, vencendo a corrida. E a transmissão flagra a equipe dizendo a ele: tire o pé. Felipe. Barrichello. Michael está a tantos minutos. Barrichello. Michael está a tantos minutos. Tire o pé. Para quê? Para que Michael passasse ele e ganhasse a corrida. E ele fez isso. Então quando se diz assim, mas ele era hipersuficiente, como? Quem é que não gostaria de ganhar uma corrida? De ser aplaudido, louvado e tal, ser admirado no seu país quando voltasse? Mas, no entanto, ele teve que obedecer. Isso aconteceria se ele fosse autônomo? Sim, poderia acontecer. Poderia. Como agora, assim? Pelo seguinte Como assim? Me diga. Veja, assim, o que eu quero dizer? Eu, até fazendo aqui um parêntese, eu sei que o magistrado do trabalho ele faz um esforço enorme no sentido de buscar a verdade daquilo que acontecia, né? Ele quer praticar a justiça ao caso concreto, eu não tenho a menor dúvida. É que o magistrado do trabalho também, de certo modo, ele decide
por ouvir dizer, porque como é que ele decide? Com base nas provas que lhe são apresentadas e principalmente na prova testemunhal. A prova testemunhal no processo de trabalho ela tem um valor muito grande, tão forte que ela consegue desconfigurar documentos, né? Então, veja o poder que tem a prova testemunhal na Justiça do Trabalho. Então, o que eu quero dizer quando eu coloquei que o autônomo também? Porque, veja, quando eu disse, né, e até aqui brinquei, se eu contrato um pintor para fazer uma obra na minha casa de pintura, eu vou coordenar a atividade dele. Se ele quiser chegar às 6 da manhã, eu vou dizer para ele, não chegue às 6, somente comece às 8 horas da manhã, ou às 8h30, tá? Ou às 9. E se eu quiser que ele encerre às 16, eu vou dizer, você vai trabalhar somente das 9 às 16. Você percebe? Eu estou fazendo um contrato de empreitada, mas eu estou dizendo em qual horário ele vai trabalhar. Se ele chegar um dia com o som dele, aquele som potente, para trabalhar ouvindo música, eu vou dizer, ó, não, aqui eu não vou permitir, você não vai poder ouvir. Quer ouvir? Traga algo, bote seu fone de ouvido e você ouve a música que você quiser, mas com seu fone de ouvido. Você percebe que eu estou dando ordens para ele? Eu estou dando ordens. Eu estou dando diretrizes que ele deverá cumprir. E se ele não quiser cumprir, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, você não quer mais seu serviço. É assim que qualquer cidadão procede, né? Por quê? Porque você está contratando alguém para fazer uma obra no seu lar, na sua casa, você conduz, você dá diretrizes e ele vai cumprir. E se ele não cumprir, o que é que você faz? Você rompe o contrato. Você percebe? E ele não é meu empregado. É um contrato temporário, é um contrato, ainda que seja um contrato de 6 meses, de 8 meses, mas seria um contrato de empreitada. Do mesmo modo, se eu contrato uma equipe de pessoas para trabalhar em uma obra qualquer, eu contrato profissionais autônomos, mas eu também vou dar as diretrizes, né? Então, o que eu quero dizer é que você coordenar a atividade de alguém não significa que seja relação de emprego na sua essência. É por isso que eu disse que é uma zona muito cinzenta, é um trabalho muito árduo que o magistrado tem para separar o joio do trigo, para separar aquilo que é uma autêntica contratação de natureza civil, um autêntico contrato autônomo, daquilo que é um contrato de emprego mascarado de uma feição autônoma, porque também, e aí eu concordo com o nobre desembargador, quando disse que tem contratos que, apesar de tomarem a feição de contrato autônomo, na verdade é um contrato de emprego mascarado, e tem sim, de verdade tem, onde todos os elementos ali estão presentes e o tratamento que se dá é um tratamento de uma relação de emprego, né? Mas é uma missão árdua, na verdade, fazer essa separação, né? Então, por isso que eu disse que quando o Supremo Tribunal Federal, quando ele deu essas decisões recentes e chegou à conclusão, e o doutor Agenor disse que poderia ser preconceito, né, que não seria justo decidir o caso concreto, porque foi o magistrado do trabalho quem analisou, quem averigou e disse, ó, aqui eu encontrei os elementos que caracterizam. Agora, por isso que eu coloquei aqui que assim, essa questão da coordenação por si só não significa relação de emprego. Por isso que eu disse que quando o Rubinho Barrichello recebeu diretrizes, ele recebeu diretrizes que visava o todo. Na verdade, para a equipe como um todo, era muito importante o campeonato. Era muito mais importante o campeonato do que uma vitória individual. E aí veio o coletivo, porque quando você tem um campeonato, o coletivo todo ganha, porque o prêmio é maior e possivelmente todos na equipe partilham desse prêmio. Tá? Então ele deve ter cumprido também com o interesse pessoal, porque ele devia ter uma participação nesse prêmio que, apesar do piloto vencedor ser Michael Schumacher, mas a equipe era a equipe de Barrichello, tá? Então, assim, quero dizer que esse elemento por si só não seria suficiente na minha visão, na minha ótica, tá? Agora, o que eu pergunto aí, doutor Agenor, considerando este fato,